Boa tarde, sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. Estamos cada vez mais próximos da viragem deste primeiro mês, ou seja, no final da primeira quinzena e, como é óbvio, virá a segunda parte do mês de janeiro. Já está. Afinal, nem por isso dói assim tanto o mês de janeiro. Muita gente estava preocupada com o mês de janeiro, porque é muito longo, não há dinheiro, mas passou tão depressa, né? Daqui a dias estaremos a comemorar o mês de fevereiro e as suas datas. Muito bem. Agora, amanhã, sexta-feira, como é óbvio, prepara o sábado. E amanhã, muita gente vai ter a oportunidade de sair de casa para conviver com a família, fora das localidades. Há muita gente que tem este costume, e deixa-me dizer que é um bom costume, um bom hábito, que é de sair da cidade, levar a família consigo, ir para as zonas, assim, nos arredores, né, da cidade, onde há aquelas zonas turísticas, à beira do rio, comer um peixe do rio, falar um bocadinho com a família. Que hábito! Isso é um hábito muito bom. Um costume muito bom. Sabe o que é que acontece quando fazemos isso? Alicerçamos a relação entre pais e filhos. Há uma relação mais próxima, intrínseca. Os pais começam a conhecer melhor os filhos e vice-versa. Agora, há um hábito que é bastante péssimo. Eu não digo que é péssimo, é bastante péssimo. Daqueles pais que deixam a onda seguir. Para ele o mais importante é que o filho tenha um telemóvel topo de gama, um laptop e uma ferramenta digital, um iPad, iPhone. Para ele o que mais interessa. O resto, se o menino estuda, se não estuda, ele já, segundo o pai, né, paga o melhor colégio para o filho. Não vou me alongar muito, mas deixa-me dizer que o pai que procede desta forma está a destruir o futuro do seu próprio filho. Ele um dia há de se arrepender. Vai se arrepender. Sabe, aqueles pais ultramodernos, muito evoluídos, eles dizem, não, eu sou muito europeu. Estou numa elite de mentalidade completamente diferente. Então, a filha tem 12 anos, ouça isso, hein? A filha tem 12, 13 anos e vai sozinha ao cinema. E às vezes vai com uma irmã que só tem 18, 19 anos, 20, não mais do que isso. Escutem isso, pais. Já vamos para a edição de hoje do programa. Escutem isso. Há meninas que estão a perder a virgindade ao irem para o cinema. Elas andam em grupo de 5, 6, 7 meninas, todas do colégio, são colegas. Mas elas combinam com os rapazes que também são do colégio, em alguns casos até mais velhos, e eles se encontram lá, no sítio onde vão ver o filme. Com a sala está às escuras, o que é que acontece na sala? Cuidado com esse modernismo. Cuidado, pai, com esse modernismo. Estamos a emitir-lhe apenas no canal principal. A qualquer altura poderemos ter também o programa no canal TPA Notícias, porque nesta altura o canal TPA Notícias está a cobrir a visita de trabalhos do Presidente da República, João Lourenço, que está a inaugurar algumas infraestruturas na província do Huambo. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Polícia Nacional desmantela uma rede de prostituição na localidade do Lubito Velho, em Benguela. Uma rede que aliciava menores para se envolverem com cidadãos chineses. A Polícia Nacional também
aborta a tentativa de transporte ilegal de material ferroso. O material saía da Huila com o propósito de ser transportado depois para fora do país a partir de Benguela. Aqui, os factos fazem eco. Ora bem, nós vamos começar, como habitualmente, com a ajuda do professor Júlio Quental, que vai juntar-se a nós a qualquer altura. Vamos começar com imagens do trânsito. Vamos ter aqui imagens do trânsito. Já temos, sim senhora, os nossos agradecimentos à equipa que está de serviço hoje. É o Wilson, não é? Quem está de serviço hoje? Não? O Wilson Kisanga está na sala de operações do CISP. Os nossos agradecimentos ao Wilson. Um abraço, companheiro, muito obrigado pela intervenção. Com a intervenção é possível então fazermos este trabalho. Nós vamos já para a primeira via com a ajuda do Wilson Kisanga. Ele vai ajudar-nos para podermos perceber como é que se está a fazer a circulação num dos pontos da cidade capital. Por isso, meu amigo, hoje é sexta-feira, um dia que prepara o seu final de semana, como eu fiz referência há bocadinho. Muita responsabilidade no tratamento que dá aos seus filhos. Controle é o que se pede. Temos então essa imagem que nos chega de Olinda Rodrigues, nas imediações do Comando Provincial da Polícia Nacional. Aí é uma detenção. Certamente que houve uma irregularidade. Vê-se aí aquele é um agente regulador de trânsito, né? Que está a abordar este cidadão. Deve ter cometido uma infração. Muito bem. Agora veja que é mesmo ali onde se dá esse emaranhado de viaturas em conflito umas com as outras. Não sei o que estava a passar-se há bocadinho, mas existe aí um regulador de trânsito e a interpelar este cidadão deve ter cometido mesmo uma infração gravíssima. A circulação está a acontecer, nós vemos viaturas a circularem de um ponto para o outro, nós temos carros que vão para a zona leste da cidade e há viaturas no sentido inverso. Mas, já o dissemos muitas vezes, há necessidade extrema, urgente, de se colocarem em linhas e que passem a legitimar uma passadeira aí, porque já percebemos que há sempre um aglomerado de pessoas a fazerem o atravessamento. Ali onde está mesmo o regulador de trânsito, o agente da Polícia Nacional, a conversar com um automobilista, ali, veja o que está a acontecer, aquele senhor com um saco na mão, vai passar para o outro lado da estrada, mas não é um ponto legal para esse tipo de atravessamento, porque não está legislado, não está regulamentado que se faça esse tipo de atravessamento. Pronto, para além desta nota negativa, porque tem de se fazer imediatamente, olha o que está a acontecer, as pessoas estão a passar para o outro lado, mas não existem linhas indicatórias no asfalto. Wilson Kisanga, os nossos agradecimentos. Vamos para um outro ponto da cidade capital. A qualquer altura teremos então o professor Júlio Quental, que vai ajudar-nos a olhar para o trânsito. Vamos ter sim outro ponto também, mas que saudades das cidades do Huambo, Benguela, Lubito, Catumbela, Lubango. Saudades destas cidades. Nunca mais vimos estas cidades. Bom, aguardamos então pela mudança de plano, como é óbvio, para podermos ter um outro ponto da cidade capital. O Wilson Kisanga, a qualquer altura, pode mostrar-nos então entre o sítio. Enquanto isso, continuamos a ver a imagem do monumento ao motorista. E junta-se a nós o professor Júlio Quental. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Mário Santos. É um prazer estar aqui partilhando informações de utilidade pública para os nossos telespectadores. Mário. Muito bem. E aqui as notas, o Mário esteve a narrar muito bem, só que eu não percebo por que razão não se coloca aqui agentes de trânsito. Já que, repare, Mário, aquelas duas motos, olha o agente, olha ali o agente, olha ali o agente a passar por ali. Está claro que esses três vão cometer um ilícito, Mário, e o agente passou por ali. Mário, aquilo é que é demais. Estava ali claro e evidente que aqueles três ao pararem ali
iriam pisar a linha contínua. E o agente motociclista passa por ali numa desfaçatez. Como é que nós queremos que haja observância das normas previstas pelo Código de Estrada se aquele a quem o Estado investiu de autoridade para fazer cumprir a norma, ele próprio exonera-se da sua responsabilidade? Isto é que é grave. Continuaremos a ver ilícitos rodoviários, Mário, porque aqueles a quem foi incumbida a responsabilidade de fiscalizar, Mário, exoneram-se. E este é o grande problema que temos aqui. Nós, às vezes, indivíduos como aquele agente, são eles que descredibilizam os processos que vêm da instituição. Muita gente faz resistência porque percebe que no local, do ponto de vista prático, os agentes ou aqueles que deviam fazer cumprir a norma exoneram-se. Portanto, deviam ser seriamente ou duramente sancionados para que se resgatasse então a credibilidade dos processos que emanam do Poder Central. Muito bem. 21 de janeiro, Gameca à direita. Corretíssimo, Mário. Aqui também temos a nota negativa da ausência ou exiguidade de marcas rodoviárias, Mário. E também percebe-se porque que não se coloca fim àquela algazarra ali à esquerda, certo? Junto ao banco. Corretíssimo. Dos dois bancos. Corretíssimo, Mário. Porque ontem houve aquele fatídico caso do Dr. Laurindo Vieira. E nós, Mário, nos últimos 24 meses temos realçado neste ponto que a presença maciça na parte exterior dos bancos de vendedores, vendedeiras e outras pessoas que não têm nada a ver com o banco, Mário, pode camuflar a presença de marginais. Corretíssimo. Potenciais estão lá a observar quem está a sair com o dinheiro. E ele pega no telemóvel e liga para os amigos. Corretíssimo, Mário. Portanto, não é... Quer dizer, nós vemos em toda a parte do mundo... Não. O cidadão não pode ficar diante de uma unidade bancária acima de 5 minutos. Claro, Mário. Parado. A polícia intervém logo. Quer saber o que é que você está aqui a fazer. Corretíssimo, Mário. E depois nós temos um histórico de assaltos que culminam em morte. Portanto, desestimular. E outra, tornar efetiva as câmaras que estão ao longo deste percurso, Mário, para que se possam recolher certas evidências de eventuais assaltos ou outras ações nocivas neste percurso. E nos pontos de fuga, de possível fuga, colocar agentes para fiscalizar, Mário. Mesmo que estejam à paisana. Corretíssimo, Mário. Mesmo que estejam à paisana. Mário, é que atos como estes perigam a credibilidade da segurança pública. Certo, Mário? E então credibilizam. E já há muitas correntes a mencionarem isto. Portanto, é um ato que ocorreu, não sabemos as motivações, mas pode-se criar mecanismos que desestimulem a presença de agentes ou fardados ou à paisana de frente ao estabelecimento bancário, ou instituição bancária, vai desestimular a presença de pessoas ali. O senhor diz que está aqui a fazer, desculpe, neste perímetro... Não pode parar, mas é que não pode. Estamos a falar de um local que movimenta somas avultadas de dinheiro. Nós não podemos dar o mesmo tratamento como se estivéssemos nem mesmo num cemitério. Nós podemos permitir que as pessoas parem aí durante muito tempo. O que é que eles andam aí a fazer? Correto. Por amor de Deus! E tocando em cemitério, Mário, nós permitimos... Enquanto o professor fala, eu vou pedir a Wilson Kisanga, o técnico de operações no CISP, que nos dê um outro ponto da cidade capital. Por favor, professor. Mário, e falando em cemitérios, nós somos tão permissivos que permitimos a venda de bebida alcoólica e alimentos pré-cozinhados mesmo à porta do cemitério. E não faz sentido o indivíduo que foi ao cemitério enterrar o seu ente e está ali a degustar, certo? Aqueles acepipes que estão ali à venda. Quer dizer, é o nosso permissivismo que nos trouxe até aqui. No tempo que eu fui adolescente, Mário, havia uma expressão, sempre que houvesse uma conduta errada, vamos lá, pensa que isto é um Congo ou quê? O Congo era sinónimo de balbúrdia. Hoje, se calhar, ultrapassamos o Congo em termos de balbúrdia, Mário. Muito bem. Bom, para além destas notas, não temos mais nada aqui na 21 de janeiro da Meca Direita. Corretíssimo. Agora o Wilson vai dar-nos um outro... Olha, agora temos Fidel Castro, desvio do Zango. Corretíssimo, Mário. Olha, Mário, repara nesse aglomerado de gente aqui, Mário. Portanto, não se consegue perceber quem são os peões que estão a aguardar por veículos e quem são os que não estão a fazê-lo. Mas repara que num pormenor, na via mais à esquerda, Mário, certo? De tão estreita, é inconveniente que se constitua ali uma paragem. Porque a imobilização de um veículo
aquele autocarro, ao parar ali, Mário, vai de facto criar embaraços à circulação. Então, que a recolha e largada de passageiros se fizesse neste Professor, sabe onde é que estamos nesta altura? Sim, desvio dos ângulos. Estas viaturas estão a vir do 11 de novembro. Corretíssimo. Pois. Então, repare, se a recolha e largada de passageiros se efetivasse naquele espaço, permitiria que esta zona que é estreita houvesse fluidez de trânsito, certo, Mário? Certo. Portanto, é um local inconveniente para que se faça a recolha e largada de passageiros. O mesmo acontece na via mais à direita, em que, Mário, também se percebe ali um condensar do trânsito em razão de haver ali uma paragem. Há uma paragem. E, há ali, e logo a seguir temos uma curva. É uma zona onde a circulação deveria ser fluida e esta paragem, Mário, que fosse transferida para pontos mais lá à frente, onde a via é mais larga e permite então espaços para largar e receber. Lá atrás onde vemos aquela viatura, aquela poeira. Foi pesado. Exato. Onde vemos aquele carro agora a um terreno baldio. Correto. Lá ao fundo. Correto. É um sítio que podia ser transformado numa paragem. Sim, senhora, Mário, sim, senhora. Aqui temos, Mário, portanto... Essa é a imediação de Angomarte, próximo da Ponta Amarela. Ponta Amarela, Mário. E também aqui já o dissemos, que parece, Mário, que aqui à direita onde estão os azuis e brancos é uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros. E tem litigado azuis e brancos e autocarros. É incorreto. Quer dizer que os autocarros deveriam imobilizar-se aqui e os azuis e brancos depois do entroncamento. Outro sim, Mário, é a necessidade de se concluir essas grades metálicas para que desincentive o atravessamento de peões ali. Percebe-se, Mário, aqui este veículo branco imobilizado. É um veículo... Uma carrinha. É uma carrinha. Já aqui o dissemos que caminhões e carrinhas devem transitar preferencialmente pelo lado direito. Mais próximo da berma. Corretíssimo. Para que em caso de avarias ou detenção, que é a imobilização por acidentes, certo? Isto ocorresse onde? Do lado direito, não criando embaraços na via mais rápida que é a via esquerda. Certo. Quer dizer, são coisas que nós temos dito aqui, Mário, e inclusive já sugerimos sinais gráficos verticais a colocar na faixa de rodagem ou na via pública para impedir a circulação desse tipo de veículos pela esquerda, mas parece-me que há ouvidos moucos. Agora há ali uma situação menos boa e que os condutores da esquerda têm que fazer um movimento para a direita para desviarem-se daquele veículo. E de certeza que não colocou, Mário, um triângulo de prestação de... Nós já conhecemos as nossas estradas. Isso já estrangulou todo o percurso. É só ver lá atrás, Mário. Pronto. É só ver lá atrás. Aqui à frente... O trânsito flui. Mas lá atrás, olha já começou. Já começou. E vai até o Comando Municipal de Viana. E na maior parte dos casos, o indivíduo proprietário do veículo, ou o condutor, só vai retirar o veículo quando bem lhe apetecer. Porque ele sabe que a partida não haverá remoção imediata das autoridades e que lhe obriga a pagar os respectivos emolumentos. Vem no dia seguinte ou 2 dias depois, é aí que ele vem remover o veículo. Isso acontece inclusive na Fidel Castro. Correto. Às vezes acontece na Fidel Castro, a viatura avariada e fica abandonada 2, 3 dias, não se remove a viatura. E à noite constitui um perigo grave para a circulação. Porque não estando o veículo sinalizado, Mário, e na faixa mais à esquerda, que é a faixa rápida, quando o outro condutor aperceber-se da presença deste veículo imobilizado, já colidiu, certo? Daí aquela nota que a nova matrícula traz, portanto, um fundo retrorefletor que, mesmo na ausência de sinalização, a própria matrícula em si serve de forma de indicar a presença de um veículo ali imobilizado. Muito bem. Professor, muito obrigado. A qualquer altura voltaremos a falar de trânsito. Só ponto e vírgula. Disponha, Mário Santos. Daqui a bocado o professor pode regressar. Disponha, Mário. Estamos aqui que é para servir e bem servir, Mário. Muito bem. Muito obrigado, Wilson Kisanga. Voltaremos a ter imagens do trânsito, sim, a qualquer altura. Vamos falar de algo, meus senhores, temos de tomar medidas drásticas, é urgente. Um caminhão foi apreendido na província da Huila com 4 cidadãos lá dentro. Eles estavam com esta viatura de marca Canter, o tipo da viatura é Canter, não é? E transportava
material ferroso, não é um material qualquer, atenção, não é um material qualquer. Cabos elétricos que foram furtados na Bibala, província do Namibe, e Quilemba, província da Huila. Agora ouça, este material estava guardado num estaleiro na zona da Chavola, no Lubango, o estaleiro de uma cidadã chinesa que pôs-se a léguas, fugiu. Então logo percebeu-se que o motorista e toda a equipa foram detidos pela polícia, pôs-se em fuga. O material que foi apreendido com estes cidadãos estava a ser transportado para Benguela, com o propósito de depois tomar o outro rumo. Sabe o que estava a acontecer? O que acontece até agora? As localidades da Bibala, no Namibe, Quilemba, na Huila, têm tido problemas de energia. E por quê? Por que têm problemas de energia? Porque os cabos elétricos são cortados e furtados. E acha que estas pessoas, já vamos para esse assunto, acha que estas pessoas, amigo telespectador, merecem de nós o que é uma mãozinha na nuca e podem ir embora? Não. 50 anos de prisão. Vamos a este assunto, que já regresso. Roda! A Polícia Nacional na Huila procedeu à detenção de 4 cidadãos. Os mesmos circulavam com uma viatura modelo Canter, transportando cabos elétricos furtados nas localidades da Bibala, no Namibe, e Quilemba, na Huila. São 3 toneladas de cabos roubados, cujo destino era a província de Benguela. O material, depois de ser subtraído, era armazenado no bairro Chavola, num estaleiro de uma cidadã de nacionalidade chinesa, que neste momento está em fuga. No posto policial do Toco, os mesmos foram interpelados pelas nossas forças policiais, foram abordados e onde foi apreendido os meios. Nesse preciso momento, a proprietária do estaleiro encontra-se foragida em parte certa, mas investigações policiais prosseguem para que a mesma seja localizada, detida e responsabilizada de acordo ao grau do dano que ela provocou. Os furtos destes cabos têm sido um dos motivos da falta de energia nas localidades visadas. Os mesmos aliciavam cidadãos singulares a subtraírem ou a furtarem cabos elétricos de alta tensão, orientava-os para efetuar a queima, para remover a borracha e traziam o cobre já feito para o estaleiro. Os implicados simulavam que transportavam latas para serem recicladas na parte de cima e por baixo escondiam cabos de cobre. Na parte mais baixa do fundo colocaram o material em causa e por cima colocaram latas para camuflar a opinião de quem poderia ou pudesse fiscalizar. Os 4 elementos serão entregues nas próximas horas ao Ministério Público. Polícia Nacional na Huila apresentou 3 toneladas de cabos elétricos furtados nas zonas da Bibala e Quilemba. Não viu? Bibala e Quilemba ficam sem energia porque 4 cidadãos acham que podem prejudicar essa comunidade. 4. Estão aí, 4 cidadãos. Como é que eles conseguiram a viatura? Quem é a viatura? Quem é o proprietário da viatura? Onde é que ele está? Está entre os 4 ou anda escondido? A polícia tem de apertar bem esses cidadãos. Se não forem os donos, se eles não forem os donos, o homem anda aí escondido. Tem de ser apanhado também. Porque não acredito que eles levaram um carro para ir transportar este material e não disseram nada ao dono. O dono sabe. Eu não sei de nada. Não, o senhor sabe. Então vão levar a minha viatura de um ponto para o outro, eu não sei o que é que eles estão a buscar. E se o carro estiver a ser utilizado para traficar seres humanos. Está a ver? Olha aqui no chão. Estragos. A comunidade fica sem energia, os hospitais não têm energia, as escolas não têm energia.
porque 4 cidadãos, como você que está a ver o programa, querem assambarcar coisas que não lhes pertencem, não é do pai, nem do avô, não é do tio. É do Estado angolano, é do seu e do meu dinheiro. Por isso vamos dar um bom chicote ao comportamento desses cidadãos. Olha para aqui, olha isso. 3 toneladas. Ei! Regi, vai! Vai! E não são só eles, hein? Não são só eles, hein? Também aquele cidadão que está a ver o programa, que está a acompanhar o programa nessa altura, que faz isso. Eu termino com essa nota. Escuta, você que passa a vida a trepar nas torres para cortar os fios, os cabos elétricos. Meu amigo, você vai morrer. Você vai morrer. Está a me desejar mal. Não, você vai morrer. E vai morrer queimado mesmo, eletrocutado. Continua a cortar os cabos. Estou a falar para aquele que está a ver o programa e trepa nos ferros lá para cortar os cabos. Continua. Muito bem. Em abril de 2023, o pequeno Conciandro Chiama, 5 anos, lhe foi diagnosticado uma hérnia inguinal. E então, fez todas as consultas. Ele é filho do Sr. Jorge Domingos. Fez todas as consultas no Hospital Geral do Quando Cubango. Agora, no início deste ano, dia 11, ele sai de casa com os pais, felicíssimo da vida, 5 anitos, está a estudar. Certamente que na cabeça do pequeno, o Conciandro, ele iria apenas para ser tratado por uma equipa médica e regressaria para casa. Mas infelizmente, o pequeno não reagiu positivamente. É o que vamos ouvir na peça. Nós não estávamos presentes, mas são as informações que nós temos da peça. Ele desenvolveu uma alergia à anestesia e morreu durante a operação. A família quer processar o hospital. O hospital solidariza-se primeiro com a família e diz que está aberto a cooperar. Vamos a esta matéria que, quando eu vi a peça, fiquei muito sensibilizado. Muito mesmo. Muito forte. Muito forte. Vamos acompanhar. Roda. Segundo relatos do pai, Jorge Domingos, em abril de 2023, Conciandro Chiama, de 5 anos de idade, foi diagnosticado com hérnia inguinal nas consultas externas do Hospital Geral do Quando Cubango. De lá para cá, foi sendo acompanhado e foram feitos todos os exames recomendados pelo médico. Dia 11 de janeiro de 2024 foi a data marcada para a cirurgia do pequeno. No dia 11, saímos de manhã, às 6 horas, fomos para o hospital, aguardamos até às 7h40, quando o doutor atendeu a minha esposa e o bebê, porque eu tive que ficar fora, porque não podia entrar todo o pessoal. O menino foi sem ter nenhuma dor de cabeça, nenhuma febre. Nós saímos de casa, fomos para lá, ele todo brincando, entrou para a sala. Segundo o pai, horas depois receberam a notícia de que o menino tinha feito uma reação alérgica à anestesia. A informação que as enfermeiras que estavam a acompanhar o processo nos passaram é que o menino pegou alergia, então logo que aplicaram anestesia para ir para a operação, pegou anestesia e entrou em trauma, mas que o menino ainda estava de olhos abertos, estava bem. E nos deram a informação de que o menino faleceu. Acho que não é justo. A família acusa o médico de negligência. É preciso averiguar o tipo de anestesia que foi usada, como foi usada. Pode ser uma anestesia que talvez houve uma falha médica. Então, que ele seja responsabilizado, a equipa seja responsabilizada, não para trazer o nosso filho de volta, mas para prevenir outras famílias que passem nessa mesma condição médica. Se a família entende assim, estamos num país democrático de direito, são livres.
A direção do Hospital Geral confirma que o pequeno teve um choque anafilático, mas retruca que não houve negligência. Depois de todos os procedimentos que foram feitos pré-operatórios, acontece que entrando no bloco, portanto aplicou-se anestesia e daí começou a complicar-se. Começou a complicar-se até que entrou numa paragem cardiorrespiratória. Toda a equipa técnica entrou em funcionamento, cuidados intensivos, anestesistas, para que pudéssemos salvar o menino. Infelizmente, não conseguimos. Fernando Kassanga disse que o hospital está solidário com a família e disponível para qualquer tipo de esclarecimento. Nós estamos a fazer tudo por tudo para conversarmos com a família, para manifestarmos o nosso sentimento de pesar. Agora, outros procedimentos, cabe mesmo à família. Nos resta apenas lamentar o facto, porque isso nunca aconteceu na nossa unidade. Mas ainda assim, entendemos criar uma comissão de inquérito para aprofundar mais a situação, mas a verdade é que todos os procedimentos pré-operatórios foram cumpridos. Enquanto isso, a família prepara-se para a realização do óbito e funeral do pequeno Conci Andrew, de 5 anos, que frequentava já a iniciação e saiu de casa animado, mas não mais regressou, para a tristeza de quem minutos antes interagiu com o pequeno. Muito forte. Muito forte. Eu, então logo acabei de ver a matéria, tive de me refazer. É muito forte. 5 anitos, lá no início da sua jornada, pequeno Conci Andrew. Primeiro, deixa-me aproveitar para manifestar este sentimento de pesar, juntando-me à família, em nome do Ecos e Factos, juntando-nos à família que neste momento sofre uma perda deste pequeno. É terrível quando se perde alguém. Professor Pedro Castro Maria. Sim, caríssimo Mário Santos, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Gostei da camisa. Obrigado, honrando ao nosso continente, não é? E numa altura em que as nossas autoridades incentivam a produção nacional, Pois, surge essa é de um costureiro angolano, um jovem que tem estado... Potenciar um angolano como nós. Exatamente. Dele adquiri 2 camisas e pretendo nos próximos tempos adquirir mais 2, como forma não só porque eu gosto de estar trajado assim em alguns dias da semana, mas por outro lado para também, como disse, incentivar o jovem, potenciá-lo financeiramente e apelar a outras pessoas para que também adquiram produtos dos nossos criadores, não é verdade? E precisamos fazer isso. Eu, sinceramente, eu tive de me refazer depois de ter acompanhado toda a matéria. Primeiro, fica difícil, porque eu não estou a ver um médico que deliberadamente está a operar um paciente, provoca a morte deste paciente de forma deliberada, só se for a pior pessoa na face da Terra. Mas erros existem. O que tem havido nesses casos é aquilo que se chama de negligência médica, diferente de erro médico. Ao que eu pude perceber da explicação do diretor-geral do Hospital do Cuando Cubango. Aliás, deixa-me aproveitar a oportunidade para manifestar este sentimento. O hospital está a agir de forma exemplar. Muito bem. A cooperar. Uma nota muito positiva. O responsável máximo da instituição vem dar a cara até na reportagem da televisão para explicar a versão do hospital. Isto é muito positivo. Era bom que as pessoas estão investidas de algum poder, de alguma responsabilidade pública, tivessem esse tipo de postura. Porque eles estão disponíveis para dialogar, por um lado, inclusive, como se diz na gíria, entregou o peito às balas, dizendo estamos num Estado democrático e de direito, o que pressupõe dizer que estão até dispostos, disponíveis a cooperar se a família do malogrado intentar, por exemplo, uma ação
judicial. E mais, foi criada uma comissão de inquérito. Ou seja, o hospital não descarta a possibilidade de haver também um erro, Não, negligência médica. os médicos, desde logo, são seres humanos. A vida humana é mais complexa do que toda a capacidade humana que se possa mobilizar. Quando os médicos nos salvam, Deus seja louvado. Nem sempre é possível. Pois. Em alguns casos pode acontecer por exaustão, por algumas pessoas até mesmo por má formação também pode acontecer. Pode acontecer. Não estamos a dizer que seja o caso, mas pode acontecer. Alguns médicos cometem erros. Eu ouvi o pai do menino dizer que não se avaliou se ele reagiria positivamente à injeção que foi dada. Pode ter sido. Pode estar o caso de ser nem uma... sempre a equipa médica tem tempo para pensar nisso. Às vezes o paciente está num estado tal, numa situação tal, que clama por uma intervenção rápida e às vezes não se analisam todas as nuances do problema. E é assim que acontece em várias áreas profissionais. Às vezes temos que tomar decisões rápidas. Por isso é que há até empregos nos requisitos que se exigem, para além do teste psicotécnico, vem mesmo já assim escrito, capacidade de trabalhar sob pressão. E se há uma das profissões em que é exercida sob uma intensa pressão, em alguns casos de pessoas que estão entre a vida e a morte, é a profissão médica. Logo, temos de lamentar que uma família tenha perdido um ente querido. Para os pais, sobretudo, é bastante doloroso perder um menino, um rapaz alegre a estudar a iniciação de 5 anos. Temos que lamentar e transmitir uma mensagem de conforto, de consolo, transmitindo os pésames. A vida continua, entretanto, e se a família achar que houve erro médico, pode de facto intentar um processo. Agora, se confirmar que houve negligência médica, que é diferente de erro médico. Pois, ao que me parece, não houve negligência médica, caro Mário, porque a explicação, ao menos a forma aberta, a forma transparente, a forma educada, a forma colaborativa, a forma cooperativa, como o diretor-geral do hospital se está a pronunciar, é muito pouco provável que tenha havido negligência médica. Mas se houve erro, sim, os que erraram têm de ser severamente punidos. Se houve erro médico na administração, por exemplo, daquela anestesia, se não se cumpriram os protocolos todos, não, essa equipa, para não matar mais ninguém, se houve erro médico, por favor, autoridades, o Conciandrio não pode ter partido em vão. Mas vamos falar de outro assunto. Professor, que é pai, educador, nós vamos contar-lhe uma história, e o telespectador lá em casa vai acompanhar. Digo já que vai ficar virado do avesso, professor. Vai provocar náuseas mesmo, pelo comportamento das pessoas envolvidas no caso. Isso aconteceu no Lobito Velho, em Benguela. Sim. Cidadãs, senhoras, mães, a instrumentalizarem meninas de 14, 15 anos a se prostituírem com chineses. É que naquela localidade, no bairro em que ocorreu isso, existe um estaleiro de pescadores chineses. E estes cidadãos, não sei porque loucura, até prova em contrário, não sei se adoram esse tipo de parafilias, envolvimento com crianças, eles receberam e até foram para uma hospedaria, meninas na flor da idade, a troco de 60 mil kwanzas. O grande problema é que estas pequenas foram levadas por mulheres já adultas, estão presas, detidas, né? Podem ser depois presas. Agora, o grande problema é que aquela comunidade é tão humilde, com graves problemas sociais, nesta altura em que a pesca não se faz sentir, não há peixe, os pescadores, é uma localidade piscatória, não há peixe, então essas meninas passam fome. E pessoas com um pensamento maligno como essas mulheres
fazem isso com estas crianças. Vamos ver esta matéria preparada pela Rosa Albino. Nós já regressamos. Roda. O Lobito Velho é uma zona tipicamente pesqueira. Aqui a maior parte das famílias depende do pescado para viver. É aqui que começa a nossa história. O verdadeiro motivo da nossa vinda a este lugar. Recentemente ficamos a saber que no Lobito Velho há senhoras que aliciam meninas para a prática de prostituição, tendo como clientes cidadãos de nacionalidade chinesa que, segundo informações, chegam a pagar de 50 a 60 mil kwanzas por noite. Tem uma dela que queriam fazer, que ela não encontrou a minha filha, que ela atacaram. A mãe da menina, como não agiu como mãe senti, então agi a minha parte. Eu levei a menina para a polícia para poder tudo passar e entregar na mão da polícia. Só costumamos ouvir, nunca tínhamos certeza, né? Mas vi ter certeza na minha sobrinha, na filha do meu irmão mais velho. Fiquei mesmo muito triste. Como a maior parte dos encarregados vive da pesca, quando há escassez de peixe, a situação complica-se, pois as famílias tornam-se mais vulneráveis e, muitas vezes, propensas a este tipo de situações que em nada dignificam a sociedade. As adultas que vêm a trabalhar, as mais novas. Vamos fazer bismo não sei o quê. Ela saiu daqui de casa dos pais, o filho a contar que vai fazer bismo e vender o peixe. Afinal de contas, leva a moça para ser vendida na mão desses senhores. E não é dentro do estado, foi levado mesmo lá na pedaria. É lá. A nossa polícia tem que trabalhar. Nós tentamos contactar o estaleiro onde trabalham os chineses que estão a ser acusados de praticar prostituição com menores de idade aqui no Lobito Velho, mas sem sucesso. Eles não quiseram falar aos nossos microfones, mas, segundo informações, é mesmo aqui onde vivem e trabalham os chineses acusados. Ainda no encalço da informação, nós fomos à referida hospedaria, onde tivemos a confirmação do gestor do lugar sobre a veracidade deste facto. Isso ocorreu no mês de dezembro, em que nós estávamos a prestar os nossos serviços de hotelaria e fomos surpreendidos, não é, por um cidadão de nacionalidade chinesa e mais alguns angolanos que vieram para aderir aos nossos serviços de hotelaria. E colocamos esses serviços à disposição, não é, desses cidadãos e prontos, depois notamos que afinal fomos induzidos em erro, porque esses cidadãos chineses envolveram-se com uma menor de idade. Por causa deste comportamento, os chineses que habitam o lugar estão a braços com a justiça. Em primeira instância, a Polícia Nacional em Benguela tomou conta da situação, que já foi encaminhada ao Ministério Público para o devido tratamento. Tomamos conhecimento do piquete integral do SIC, através do Departamento Municipal de Investigação Criminal no Lobito, da ocorrência de um caso de abuso sexual de menor de 14 anos de idade. Caso este que foi praticado por um cidadão de nacionalidade chinesa. Portanto, o mesmo foi detido e foi encaminhado ao digno Machado do Ministério Público para os trâmites legais. Para colmatar a situação, os familiares da vítima pedem que seja feita justiça, de modo a que não se repitam atos semelhantes. Agora, isso, embora as circunstâncias em que tudo ocorreu, certamente depois vai ser avaliado por uma investigação mais profunda das autoridades policiais, isso nos remete ao seguinte: hospedarias, algumas delas não sei como é que estão a funcionar, se estão legais, não vou agora começar a pôr em causa a idoneidade da equipa de trabalho da hospedaria, não é isso. Mas é importante que as hospedarias estejam munidas de câmaras, não nos quartos, mas pelo menos na recepção, para podermos ver quem entrou. E a pessoa que vai aceder aos quartos tem de apresentar a documentação. Bilhete de identidade, se for angolano, passaporte, se for estrangeiro. E pronto, acabou-se. Porque eles, se exigissem o bilhete para a pequena, haviam de perceber-se que a menina é criança. Exatamente.
Embora esse procedimento seria para ajudar, por exemplo, o trabalho da polícia. Exatamente. Mas essa reportagem levanta outros problemas muito mais sérios do ponto de vista daquilo que queremos fazer com as nossas meninas, com as nossas jovens gerações. Essa é uma hipoteca clara do futuro dessas moças. São senhoras, são adultas, não sei onde é que meteram a cabeça, onde é que meteram o juízo. Em nome da pobreza não se pode perder toda a dignidade, toda a compostura, todo o valor. De facto, a reportagem mostra uma comunidade bastante pobre pela característica das habitações, pela forma como está organizado o espaço periurbano, enfim. De qualquer forma, hoje, alguns comportamentos que são justificados pela pobreza são muitas das vezes praticados mais por causa da ganância, do imediatismo, da incapacidade das pessoas se dedicarem ao trabalho, da incapacidade das pessoas de tentarem ganhar o dinheiro pelo esforço, pela honestidade, pela dignidade, do que propriamente pela pobreza em si, porque não há pobreza que te faz levar a tua filha de 14 anos para envolver-se com chineses, depois há problemas de riscos de doenças venéreas ou transmissíveis sexualmente, há problemas da dignidade da própria rapariga, que depois é estigmatizada por um lado, mas que por outro lado mais grave, compromete não perca o raciocínio, professor. Sim. Por favor. Ela foi drogada, pelo menos eu vi, ela foi estimulada, deram-lhe um estimulante, uma droga, para ter um maior desempenho. E naquela faixa etária, eventualmente, essas drogas depois podem ter outras consequências para o organismo da pessoa. Para além de que, independentemente das consequências biológicas sobre o organismo, por causa da ingestão dessas drogas, há o risco, depois, das pessoas se viciarem mesmo nas drogas. E é normal droga, prostituição andarem de mãos dadas. E quando se começa já a pegar... Em terra idade... Caro Mário, é lamentável. Essa é uma reportagem a todos os títulos que nos traz uma situação muito deplorável, em que as autoridades, de facto, têm de ser contundentes, a comunidade tem de reagir, e agora, tem de se reeducar as pessoas. Sem xenofobismos. Quem estão lá envolvidos? Chineses. Todos os dias aqui no programa temos uma matéria com requintes de maldade, ou pelo menos tendência disso. Estão lá esses nossos cidadãos, amigos que vieram com o propósito de ajudar. São bem-vindos. Mas assim não. A xenofobia não é, nem de longe nem de perto, uma característica habitual da população angolana. Mas também não é crível, não é aceitável, não é admissível que estrangeiros que aportem para a nossa terra venham para praticar ações que prejudiquem a nossa forma de viver, a nossa cultura, o nosso modo de viver, e nos podem trazer problemas econômicos e de saúde. Logo, esses estrangeiros não são bem-vindos. Se fosse possível, alguns deles deviam ser mesmo repatriados. Olha, você que está a ver o programa lá em casa, mulher, deixa-me dizer, eu já disse isso aqui no programa. Você não pega na sua blusa, nunca faz isso, pega na blusa e entrega a qualquer pessoa. Ou 5, 6 amigas numa só sentada. Dificilmente as pessoas fazem isso. Entrega a camisa hoje a alguém, depois a outra pessoa. Então como é que você faz isso com o seu corpo? A mulher que está na prostituição. Hã? Como é que uma mulher... Não, Mário, o pior não é uma mulher que entrega o seu corpo. O pior é uma mulher adulta, supostamente com algum juízo, entregar a filha menor. Isso é que é mais grave. Já vou falar, porque elas também estavam envolvidas, também são praticantes. As senhoras que levaram as meninas também são praticantes. Quer dizer, estão a transmitir a herança. Exatamente, por isso é que elas estão... E não são filhas delas, são vizinhas. Aliciam pequeninas, são vizinhas. Ouça, mulher, como disse aqui o professor, trabalha honestamente. E não é pegar na sua filha, para aquelas mulheres que fazem isso, pega na filha e empurra a filha para a prostituição.
Há mulheres que fazem isso, sim. Estão à noite a vender peixe, ovo, cerveja, etc. Empurram a filha para a prostituição. Já estão lá senhores que estão a comprar cerveja, a pegar no ombro da menina, ela finge que não está a ver. Está a ver o programa agora, finge que não está a ver quando a filha já está a ser empurrada para esse vício da prostituição. Destruir a vida dela, porque uma mulher que entra para a vida da prostituição destrói clinicamente, fisicamente, mentalmente o seu organismo. Depois destrói. Não, ela depois vai usar preservativos. Ouça, a mulher que vai para a vida da prostituição, estou a falar para as mães ou vizinhas que estimulam crianças a essa vida. A mulher que vai para a vida da prostituição envelhece depressa, destrói o seu organismo, acaba depressa, por isso é que elas depois têm de se embriagar, têm de se drogar para aguentar o dia seguinte. E essas são as prostitutas mais rasas, aquelas da elite. Da elite. Que até sustentam casas, carros e etc., empreendimentos, vendendo o corpo. Que desgraça. Vamos repreender o comportamento dele. E ela até escreveu na camisola WhatsApp. WhatsApp? You know, WhatsApp? Vamos dar uma repreensão. Vai! Ao comportamento destes chineses, comportamento das senhoras que levaram as crianças e de todas as mulheres que vendem o corpo para ganhar dinheiro, para sustentar a vida. Vai! Vai! Muito bem. Muito bem, professor. Nós ainda vamos tê-lo, certamente. Muito obrigado. A qualquer altura pode regressar. Nada a agradecer, em nome da pátria que amamos. Obrigado. Muito bem. Agora, a Pedro de Castro Vanduna em Loi vai ser interditada num ponto, temos a imagem aqui, não sei se está a ver, estão já a ser iniciadas obras de requalificação do asfalto. Do lado esquerdo nós temos o complexo comercial que você conhece perfeitamente, né? Aqui no Palanca. E esta estrada foi interditada aqui porque estão a ser efetuadas obras de reparação da estrada. Nós vamos ter a qualquer altura o Manel André com mais detalhes relativamente. Não é o Manel André, vamos ter o José Quiabolo que está a acompanhar todo este trabalho e ele vai dar-nos mais detalhes. Portanto, é possível perceber os nossos agradecimentos ao Centro Integrado de Segurança Pública que nos garante esta imagem. É possível perceber que temos aqui uma máquina, é uma lagarta essa, né, que está parada ainda e já não se circula por aqui. Os constrangimentos, como é óbvio, vão acontecer, mas é para um bem comum, bem coletivo. José Quiabolo, você que está a acompanhar toda esta operação, mais detalhes relativamente a este trabalho de requalificação da via. Companheiro, é contigo agora, força. Ora viva, está oficialmente interditada esta via aqui denominada Pedro de Castro Vanduna Loi, no sentido Shoprite ao Golfo 2 para, portanto, obras de melhorias. Vamos aqui falar com algumas das munícipes desta zona. Muito boa tarde. A olhar para esta realidade, como é que avalia esta reabilitação desta via? Muito boa tarde, sou a Daciete Francisco. É um ganho para a população, que uma vez que ela estava degradada e estava a dificultar muito no trânsito, havíamos questionamento e é uma valia, um ganho para a comunidade, para o país. Sentia-se muito desconforto ao circular aqui nesta via? É correto, está muito difícil, escassez de trânsito, escassez de táxi, fugiam nessa via por causa do engarrafamento do cabo-alvo. Aqui então palavras desta cidadã a falar em volta desta via que eventualmente não, mas dizemos assim que começou a ser reabilitada exatamente hoje no sentido da Shoprite até a zona do Golfo 2, propriamente nas imediações do antigo sanatório. Vamos aqui falar mais com um dos cidadãos. Muito boa tarde, está a falar para o Ecos e Factos. Como é que olha para esta iniciativa de melhorar esta via aqui na zona do Palanca? Sim, boa tarde, o meu caríssimo senhor. E respondo o senhor Gaspar Kitambala.
E eu digo que a via estava muito mal e até não favoriza os passageiros dos carros e estragava muitos pneus. Mas nesse momento estava a ver o trabalho que está indo fazer e nós estamos a preferir que o trabalho seja bom trabalho e o Estado fica mesmo em condições para facilitar as passagens para nós. Antes, como é que era aqui circular? Eu já falei, havia já muitos buracos, a estrada estava muito mal, mas pá, era bom trabalho. Espero que a via vai ficar mais melhorada. Obrigado. Sim, obrigado. Então, as intervenções de mais um dos cidadãos que circula nesta via esta missão vai começar exatamente daqui onde nos encontramos até perto do Quimbango, que será reabilitado todo este tapete asfáltico e também será revisto o cenário da drenagem que aqui neste local apresentava um estado de degradação. Rapidamente vamos falar mais com um dos cidadãos. Muito boa tarde, como é que se chama? Boa tarde, sim. Me chamo Faustino André Gomes. Consoante a estrada, conforme estava no passado, a circulação era impossível, porque tinha muitos buracos e provocava tanto engarrafamento. Só a deslocação daqui da Shoprite para o sanatório demorava muito tempo. Conforme está a arranjar a estrada, né? Oxalá que haja melhoria e a estrada não faz pouco tempo, demora mais tempo para que não aconteça mais aquele, quer dizer, impossibilidade de circulação. Muito obrigado. Portanto, mais uma intervenção a falar então em volta desta via que está oficialmente interdita a partir de hoje e terá a duração de 4 semanas para que seja feita a conclusão desta obra, que vai ser removida praticamente todo o asfalto e também revisto o sistema de drenagem. Estão aqui criadas 2 alternativas para os automobilistas, nomeadamente a via Machado Saldanha, que dá acesso ao Golfo 2, e também aqui próximo ao ICGA, nas imediações do INEA, que será, portanto, alternativa para os automobilistas que pretendem chegar tanto à Via Expressa, Golfo 2 e outros pontos do centro da cidade. Por cá vamos colocar um ponto e vírgula relativamente a esta transmissão e com certeza nos próximos passos da televisão pública de Angola trazermos mais informações, mais detalhes sobre esta via. As imagens são de Pedro de Almeida, produção de Manuel André, José Quiabolo, ATPA. Um abraço, companheiros. Então já deu para perceber que durante um mês, 4 semanas, não se vai poder passar por aí, não é? Outras alternativas, ouvimos há um bocadinho, se continuar até o IGCA, então pode aceder ao interior do bairro Palanca. Meu amigo, depois do intervalo vamos contar a história de uma cidadã que teve um parto em plena via pública, trigêmeos. Ela já tem 6 filhos, viúva, perdeu muito recentemente o marido. Com estes 3 agora passa a ter 9 filhos e vai precisar da ajuda de toda a sociedade. Mas nota, o parto ocorreu sem precalços. Sabe porquê? Porque teve uma mão caridosa, uma enfermeira. Que comportamento, que atitude, é assim mesmo. A enfermeira ia passar, viu alguém em trabalho de parto, interveio. Uau, precisamos de pessoas, mais gente como esta. Precisamos de pessoas que pensam assim. Essas sim constroem Angola. Merece uma salva de palmas essa enfermeira. Gostaríamos de ver essa enfermeira, se é a nossa equipa em Benguela falar com esta enfermeira, gostaríamos de conhecê-la. Bom, mas vamos para um curto intervalo, já regressamos, volta connosco, até já. Aos fins de semana fazemos sempre um churrasco na casa do Nelito. Sempre que estamos juntos, eu mostro-lhes quem manda. A minha equipa tem que comer para pensar rápido quando está a jogar. Aqui no bairro, quem ganha pode se gabar à vontade, não estraga. A amizade é o que nos une.
É o que nos torna mais próximos. É o que nos faz viver os melhores momentos. Dançar o nosso estilo de dança favorito. Mas o que realmente nos liga todo o tempo são os momentos que partilhamos. Em qualquer lugar, temos a melhor conexão. Nem vemos o tempo passar. E é nesta velocidade que queremos estar hoje e sempre. Africell, a melhor rede ao melhor preço. A Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundacit, realiza no próximo dia 16 de janeiro de 2024 o workshop final do projeto Políticas e Práticas de Financiamento para uma Ciência e Tecnologia Local, Ética, Inovadora e Relevante. Diálogos entre Angola, Moçambique e Portugal, financiado pelo Programa Facilidade de Diálogo União Europeia-Angola, com a finalidade de debater temas selecionados, visando a recolha de subsídios para a melhoria das políticas, estratégias e práticas em matéria de ciência e tecnologia, com foco nos instrumentos de financiamento. Participe! Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Fundação para o Desenvolvimento